Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport Lisboa Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. Na PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Bem-vindos ao episódio 36 do segundo posto. Estamos mesmo a gravar após terminar o clássico no Dragão, uma vitória do Benfica por 4-1 frente ao Futebol Clube do Porto e, portanto, obviamente, nós estamos a gravar isto domingo à noite, portanto, dizer-vos que, para quem nos está a ouvir, que não vamos falar do Sporting do Braga, porque não vamos apanhar esse jogo. Se justificar para a semana, vamos aí, mas também é um jogo, obviamente, que vai mexer com as contas do campeonato. Vamos nos focar no clássico. O Benfica vence por 4-1 com um golo logo ao primeiro minuto de jogo, com a hat-trick do Pavlidis, com muita facilidade. Pedro Guarda, o que é que achaste deste jogo, assim, de uma forma geral, e depois já vamos a pormenores? Primeiro de tudo, boa noite a todos. Obrigado, Zé, por teres aparecido a estas bonitas horas. Estamos a gravar quase à meia-noite, não falta muito. Mas pronto, às custas do nosso amigo Pedro Azevedo, que decidiu ir ver o jogo para nós. Mas pronto, fica aqui registado. Meia culpa. Pronto, estás desculpado. Quanto ao jogo, a semana passada disse que o Benfica tinha que fazer um statement para mostrar que efetivamente merece ser campeão e que se vai bater com o Sporting até final, e a verdade é que fez. Não só o Benfica mostrou que tem muito mais equipa, mostrou que tem muito mais coletivo, mostrou que tem muito mais jogadores e acabou por golear o Porto no Dragão, que é uma coisa inédita. Desde o Zé Águas, na inauguração do Estádio do Dragão, que o Benfica não tinha um jogador a fazer um hat-trick no Porto. Uma exibição fantástica do Pavlidis. E o Benfica acaba por sair com um embalo gigante deste jogo. Não sabemos o que é que vai passar no jogo do Sporting. Não sei se o Sporting vai acusar este toque. Provavelmente alguns sportinguistas esperariam que o Benfica escorregasse neste jogo no Dragão, que era uma coisa que podia perfeitamente acontecer, mas apesar disso, de ser a história dos últimos anos, vê-se perfeitamente que este Porto era um desastre anunciado, que a qualquer momento isto ia acontecer e que o Benfica vive um dos melhores momentos da época, se não mesmo o melhor. Portanto, acaba por ser uma vitória natural. Na primeira volta, eu e a Rita, antes do episódio começar, estávamos aqui a falar e a recordar o que é que dissemos no jogo da primeira volta. Na primeira volta eu disse que a vitória do Benfica tinha sido um bocado seca, tão natural que foi. No jogo de hoje, deste domingo, não foi assim, porque é uma vitória fora. O Benfica, apesar de ter equilibrado os resultados no Dragão nos últimos anos, não é natural o Benfica ir dar 4 ao Dragão, e da forma que foi, porque o Benfica impôs o seu jogo, jogou completamente à vontade, marcou no primeiro minuto, mas continua a jogar de faca nos dentes, e acho que isso fez toda a diferença. O Porto tem muito para andar, tem muito para crescer, e apesar de tudo, também vou recordar aquilo que disse a semana passada, que o Benfica ia apanhar um Porto mais macio, e mais macio por toda a conjectura que temos conhecimento. A direção mudou, apesar de tudo, esta direção não é tão bélica como a anterior, nem perto. O treinador, eu não sei se o Anselmi está a fazer um trabalho melhor que o Vítor Bruno, acredito que de futuro poderá ser melhor, mas no presente não sei se o Porto ganhou com esta mudança. E o próprio Estádio do Dragão, devido a todas as vicissitudes dos Super Dragões, o que se passou, as mudanças da própria claque e do ambiente, o ambiente é muito mais macio, é muito mais suavezinho, e o Benfica jogou praticamente em casa no jogo de hoje, ainda por cima tendo marcado no primeiro minuto. As coisas encaminharam-se perfeitamente para o Benfica, que tem mais jogadores, tem mais equipa, tem mais plantel neste momento, tem mais treinador, tem mais coletivo, tem mais tudo, e a vitória acaba por ser normal, acaba por ser justa e que espalha bem a diferença entre as duas equipas neste momento, e é um statement que o Benfica faz no Dragão, claramente.
Pedro, o Diogo Costa e o Martin Anselmi acabam o jogo a pedir, olha, com semelhanças contigo. Entraste aqui a pedir desculpas, o Diogo Costa e o Martin Anselmi acabam o jogo no Dragão a pedir desculpa aos adeptos. Resta-me alguma coisa este Futebol Clube do Porto depois desta exibição ao Benfica? É mais uma humilhação depois do 4-0 que já tinha havido na Luz. Sim, e é um ano estranhíssimo para o 4-1 na Luz. Foi 4 nos 2 jogos. É um ano estranhíssimo para o Porto nesse aspecto e para o Benfica também. Para o Benfica pela positiva, para o Porto pela negativa, porque é tão raro que eu acho que nós não nos lembramos de algo assim semelhante. Eles pediram desculpa, o Diogo Costa e o Martin Anselmi, e isto vai tocar naquele ponto que nós já temos aqui abordado semana após semana, desde a chegada do Martin Anselmi, que é, nós conseguimos perceber que um treinador novo, que vem de outra realidade, da realidade sul-americana, da realidade do México, queira chegar a implementar as suas ideias e pensar muito no futuro, portanto, quase que andar a fazer uma pré-época em competição, mas efetivamente um clube como o Porto tem que ter um equilíbrio nisso, e parece-me que o Martin Anselmi chegou tarde a esse equilíbrio. Nos últimos 2 jogos do Porto, antes do Clássico, verificou-se isso, mas efetivamente a grande pecha de Martin Anselmi, na minha opinião, é naturalmente essa pouca adaptabilidade, neste caso à realidade do clube por onde ele foi e do campeonato em que está. E portanto o momento do Porto nesta época não se coordenava para grandes experimentalismos, para grandes pré-épocas competitivas, e portanto o Martin Anselmi tinha que ir paulatinamente implementando as suas ideias, ao mesmo tempo que mantinham o Porto super competitivo. E o Porto cai na Liga Europa e o Porto neste momento está a 12 pontos de Benfica e de Sporting. E portanto, neste momento a luta do Porto é a luta com o Sporting Clube Braga pelo 3º lugar, e Martin Anselmi nesse aspecto pede desculpas, e acho que faz bem em pedir, em assumir essa situação, mas efetivamente não leu bem a realidade a que chegou, e isso para mim é o grande ponto negativo acima de tudo, mais do que questões depois táticas e de jogo, mas essa questão. Mas ainda assim, e olhando para aquilo que foi o 11 que o Porto lançou frente ao Benfica, diria que é, dentro daquilo que tem sido as experiências do Anselmi, o 11 mais equilibrado e com maior potencial para as coisas correrem bem, dentro das limitações que já temos vindo a falar. Portanto, quando diz aqui que não soube ler bem a dimensão quando chegou, ele na realidade também não tem recursos para fazer muito mais. Sim, isso concordo contigo. Ou seja, acho que o plantel, ponto 1, e em defesa do Martin Anselmi, ele pode argumentar isso, não foi ele que o construiu, portanto, nessa situação ele pode imiscuir-se de culpas. De facto, não só o plantel do Futebol Clube do Porto é inferior ao de Sporting e claramente ao de Benfica, como efetivamente os jogadores, grande parte dos jogadores que ele tem à disposição não se coadunam para a forma como ele quer jogar. E nós vimos claramente esse desconforto da equipa do Porto em muitos jogos, principalmente nos jogos em que, mais do que, por exemplo, no Clássico contra o Sporting ou neste contra o Benfica, hoje foi descambou naturalmente, mas vimos isso nos jogos em que o Porto teve que assumir mais, principalmente nos jogos fora. Mas aí eu não sei se vocês concordam com esta ideia, e fazendo outra vez uma comparação com o período que o Amorim atravessa no United, para mim não me faz qualquer tipo de sentido. Se vês que não tens jogadores para a tua ideia, insistires na tua ideia infinitamente e com resultados horríveis, porque este resultado é horrível, e este resultado pode marcar o Anselmi no Porto, porque não vai haver muita paciência para outro resultado destes. Pode não haver o tal futuro, não é, Guarda? A verdade é que o Porto também estava a passar agora a melhor fase desde a chegada de Martin Anselmi, com uma série duas vitórias para o campeonato, sim. 2 vitórias para o campeonato. É verdade que foi contra o AVS e contra o Estoril foi uma boa vitória, e portanto, tendo começado este caminho, também não fazia sentido mudar para receber o Benfica em casa, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que, e se nós repararmos bem, nos comentários ao episódio passado no nosso YouTube, foi muito abordada essa situação. Ou seja, nós aqui falámos da defesa do Porto a semana passada, houve malta que disse, mas atenção, malta, vejam os golos sofridos, mas eu acho que os indícios do falhanço gritante na organização defensiva do Porto que se verificaram neste jogo já vinham de há muito tempo, e portanto é naturalmente uma linha defensiva que está agora assente na experiência do Marcano, mas quer dizer, o Marcano, como o Guarda disse aqui a semana passada, não jogava quase há 2 anos, e hoje houve muitos lances que o Benfica nem marcou, em que de facto, como disse o João Tavares no episódio passado, nos comentários do YouTube, que acha que de facto o esforço do Marcano, e ele aprecia isso, é escasso para
para uma linha defensiva do Porto estar sólida e bem organizada. E nós temos visto que, de facto, nesse aspecto, a linha defensiva do Porto tem estado descoordenada. Diogo Costa tem chegado para as encomendas. E o Diogo Costa hoje diz isso depois na flash. O Diogo Costa diz: já melhorámos com bola, falta-nos melhorar sem bola. E quando apanhamos uma equipa um bocadinho mais forte, não temos de ter certos erros como tivemos hoje. Pronto, e acho que diz tudo. Acho que o Porto, na transição defensiva, contra equipas mais fortes, e o Benfica soube explorar muito bem as costas do Porto. O Benfica, com 2 toques, que comia ali a primeira zona de pressão do Porto, e depois, muitas vezes, o Trubin meteu a bola direta lá na frente, e o Porto era completamente papado, era completamente comido nas costas. E acho que o resultado acaba por ser um bocado escasso para as oportunidades que o Benfica teve. O Benfica teve uma série de bolas no poste ainda. Algumas já estavam fora de jogo, outras boas defesas do Diogo Costa. O resultado podia ter sido completamente histórico, dada a diferença das duas equipas. E se nós somos ao banco, eu estou aqui a ver aí os jogadores que o Porto meteu. Temos o Martim Fernandes, que eu gosto, é uma promessa, e acho que para mim era um titular deste Porto. Mas depois temos Zé Pedro, que é o que é, não é certinho, mas continua a ser curto para o Porto, na minha opinião. O William Gomes, que é muito verdinho. Gonçalo Borges, que nem vale a pena, e Dani na base, que nunca gostei. Portanto, e o Benfica mete o Dave, que foi uma boa surpresa agora do mercado de inverno, mete o Barreiro, que é certinho, mas também, pronto, acho que em condições normais o Barreiro não entraria neste jogo, porque o Benfica não precisaria de ir buscar um Barreiro ao banco. Mete o Bevotti, que pronto, como o meu pai diz, é o velhote, mas tem dado boa conta de si no Benfica. Mete o Sheldrop, depois ainda tinha o Abdoni no banco, tinha o Bruma, tinha o Arthur Cabral, que custou 20 milhões. Portanto, a diferença dos plantéis é muito grande, muito grande. Só Rita, em defesa do Anselmo, e pronto, dizer que de facto na parte com bola, o Diogo Costa falava dessa questão, que já melhoraram com bola. Na parte com bola, de facto, juntando os jogadores mais criativos, como o Fábio Vieira, mais na parte da construção, tentar soltar o Mora. De facto, o Porto tem esses jogadores, Fábio Vieira e Rodrigo Mora, na minha opinião, à cabeça, consegue com bola fazer alguma diferença, mas depois é curto, porque apenas eles, os dois, com um PP em tão baixa forma, conseguem fazer alguma diferença. E o Fábio Vieira também faz um jogo fraquinho. O Fábio Vieira parece que estava mais preocupado com o resto, em arranjar confusão e com coisas extra-jogo do que propriamente fazer o que ele sabe melhor, que é jogar a bola, que é um jogador que eu gosto muito, mas hoje esteve completamente apagado e completamente abaixo. Sim, acima de tudo, e juntando, acho que o Alan Varela consegue fazer ali algum trabalho de recuperação meio campo, que nem sempre foi bem conseguido, mas também muitas vezes porque não estava apoiado por mais ninguém. Mas de resto o Porto foi muito pouco, até quando tinha a bola, e é verdade que melhora nesse trabalho com bola e tem vindo a melhorar nos últimos jogos, mas depois toda a definição, sentia-se uma equipa muito ansiosa também quando tinha a bola nos pés, porque se atrapalhavam muito e a decisão não era bem feita, e portanto aquilo que falámos há uma volta, que era a falta de reação que o Porto tem na Luz, hoje ainda é mais gritante porque está a jogar em casa. E está a jogar em casa e sofre um golo ao primeiro minuto, e não há qualquer tipo de reação. Depois o Porto está ali perto de marcar, pai, 2 vezes pelo Samu, também, que falhou em frente à baliza, golos que não podem ser falhados, ou pelo menos tentativas de golos que não podem ser falhadas. E de resto, aquilo que mais acho que impressiona pela negativa toda a gente é mesmo esta falta de atitude que o Porto não consegue mostrar, ou que tem, neste caso, falta de atitude, ou seja, não consegue mostrar nenhuma resposta, nenhuma reação. Não há ninguém que pegue nesta equipa e que consiga levar esta equipa para a frente. E quando, desculpa, mas quando, pegando no que estás a dizer, quando foi o 1-0, que foi extremamente cedo, há uma imagem que filmou o Diogo Costa, e o Diogo Costa diz para o resto da equipa: calma, ainda falta muito jogo, e parece que não pegou. Essa ideia não pegou, quando, quer dizer, faltava mais 90 minutos para a frente. O Porto podia perfeitamente ter dado a volta por cima e enrolado o Benfica, como fez várias vezes desde que nós assistimos a isso. Até portos limitados, mas que tinham esse sangue na galga que a Rita agora falava que falta a este Porto, de facto. E muitas vezes o Mora, por exemplo, quando tinha bola e conseguia ter bola no centro e ter ali algum tipo de espaço, depois não havia consequências nas ações. E, portanto, tudo aquilo que foi formado, ainda há pouco quando estávamos aqui à tua espera, estava a dizer ao guarda, quando o Porto faz o 3-1,
Num jogo normal isto era o suficiente para, faltam 11, 12 minutos, o Porto faz o 3-2 e isto vai tudo, pode tudo mudar. E isso não se sentiu, porque nem a equipa do Porto se deixou cavalgar com o golo marcado pelo Samu. E portanto já se sabia que ia ser um ano muito complicado para o Futebol Clube do Porto, mas são derrotas que marcam muito pelo peso histórico, acima de tudo, que têm, não tanto pelo nível competitivo, porque o Porto já estava há muito tempo arredado do título. E também não sei no futuro que armas é que poderão ser dadas ao Anselmi para mudar isto, porque o Porto sem Champions, numa situação financeira precária, eu não sei onde é que o Porto poderá mudar drasticamente de um ano para o outro, ou se assume, e aí o Vilas Boas fica numa posição um bocado ingrata, porque eu não sei no Futebol Clube do Porto quanto tempo é que são os mandatos, são 3, são 4 anos, acho que são 4, mas quer dizer, se tem outro ano igual a este, vai começar a haver uma oposição um bocado mais acérrima à direção do Vilas Boas, que não é assim tão gostada no meio dos esportistas, porque acho que havia uma expectativa que saía um pouco gorada porque a malta estava farta daquela gestão do Pinto da Costa, que nos últimos anos degradou-se muito por tudo o que envolvia o Pinto da Costa e das pessoas que o Pinto da Costa se rodeou, e até da própria atitude do Sérgio Conceição, e muitos esportistas não gostavam do Sérgio Conceição, mas a verdade é que o Sérgio Conceição nestes jogos não facilitava. E viu-se o ano passado, o Porto ano passado deu 5 ao Benfica, e não podemos dizer que a equipa, se calhar a diferença entre os plantéis não era assim tão grande, mas eu não sei se o Porto tinha uma equipa melhor que a do Benfica, não me parece. Peça por peça, se calhar não tinha, sim. E a verdade é que as equipas se batiam, e já agora o Sérgio Conceição não perdeu a oportunidade para no seu Instagram mandar uma bicada à goleada que o Porto sofreu hoje perante o Benfica. Já meteu, quem tiver a oportunidade que vá ver, que meteu lá uma citação daquelas Do Pedro Chagas Freitas. Eu nem percebi. Sinceramente estava a ler. Isso é para o Vilas Boas. Eu vou-vos ler o que diz o Sérgio Conceição. O que cita: tenho medo das pessoas perfeitas, dos que têm sempre a resposta certa, a postura correta, o sorriso calibrado para parecer natural. A perfeição vista de perto cheira a embuste. Prefiro os amassados, os partidos, os que sabem que a vida é uma sequência de quedas. As pessoas perfeitas assustam-me, porque não existem. Se existem, estão a mentir. Isto foi o que Sérgio Conceição achou por bem. É para Vilas Boas, não é? São bocas para o Vilas Boas, sei, claramente. Imagina, o Sérgio Conceição tem muito com que se preocupar em Itália. Sem dúvida, sem dúvida. Isto é surreal. Não dispersando muito aqui do clássico, ainda agora um bocado focando aqui no Benfica, é de valorizar, obviamente, a exibição que o Benfica faz no Dragão, até por esta capacidade que Bruno Lage tem pela segunda vez afastar aqui uma série de fantasmas que pairam e que vocês falaram, menos o guarda, que não concordou com vocês, mas que tu, Pedro, e o Diogo, no último episódio, vincaram muito isso, da falta de favoritismo do Benfica devido a desses fantasmas. Há aqui uma aposta que me parece muito certa para este jogo e para a estratégia que Bruno Lage pensou para este jogo, que é a de Aktürkoğlu, o jogo de transição do Benfica. Pedro Azevedo, agora comecei há pouco pelo guarda, o que é que tens a dizer desta exibição do Benfica e destas escolhas de Bruno Lage? Vi muita gente a criticar a titularidade de Di Maria, portanto, Pedro, o palco é teu. Certo, olha, eu próprio, já agora, uma coisa, os mandatos do Porto são de 4 anos agora, vi, isso foi alterado em 2015, eu estava aqui a pesquisar, portanto o guarda estava certo. Em relação ao Benfica, de facto, eu próprio fui daqueles que, em conversas, não concordei a 100% com essa questão do 11, e já tínhamos falado sobre isto na semana passada na antevisão do Clássico. Mas com o quê? Com o Di Maria? Com a questão do Di Maria, e como vocês sabem, naturalmente, gostando eu muito de Ángel Di Maria, percebendo que vem de lesão e que não tinha estado assim em grande nível no jogo do Benfica em casa contra o Farense, parecia-me pelas características do jogo, provavelmente Bruno Lage iria com Aktürkoğlu e Bruma, pela verticalidade, por ajudarem mais os laterais no aspecto defensivo, mas a verdade é que Bruno Lage provavelmente pensou assim, mas, e tendo em conta as palavras que disse na conferência de imprensa, mas se eu quero ganhar no Dragão e se me quer afirmar, então vou com os jogadores que eu acho que são os melhores para este jogo, não perdendo, como tu referias e bem, com o Aktürkoğlu essa característica também tática, porque é um jogador de facto ajuda muito os laterais que jogam consigo,
É um jogador que até estourar não para um minuto em campo e não só dá essa profundidade e essa verticalidade ao Benfica, e portanto cria sempre alerta na defesa contrária quando está em forma, porque de facto Deixa-me só, antes de ires ao Aktürkoğlu, deixa-me só dizer uma coisa sobre o Di Maria, porque eu acho que a titularidade do Di Maria em jogos como este devia ser um não tema. O Di Maria é um jogador de finais. Pelo peso, não é? Um jogo contra o Futebol Clube do Porto, num clássico, a 7 jogos do fim, quando o Benfica está na luta pelo campeonato, é uma final dada, portanto, a não utilização de Di Maria para já seria a mensagem errada para o plantel. Vindo de lesão, não vindo de lesão, o Di Maria joga contra o Farense, também não precisou de jogar muito mais, a verdade é essa. Quando ele sai aos 60 minutos, acho que foi claro que iria ser titular no Dragão, pelo menos para mim foi. E depois, a não utilização de Bruma, vocês o episódio passado estavam a dizer, acho que até tu disseste que esperavas que Bruma fosse titular. Acho que não fazia sentido nenhum Bruma ser titular, porque eu disse há pouco ao guarda, Bruma ainda não mostrou, também pelo passado no Braga, ser um jogador de jogos grandes. Portanto, arriscá-lo num jogo contra o Dragão, que Bruno Lage encarou e bem como uma final, poderia ser um erro gravíssimo. E portanto, essa questão, eu achei muita graça ao pessoal quando viu os 11 andar a falar da titularidade do Di Maria. Acho que não deveria ser uma questão, nem devia ser um tema. Acho que o Di Tu Maria, estás certíssima, até pelo peso histórico do Di Maria, sem dúvida. Nesse Di aspecto. Maria tem que ser gerido agora para estes jogos, para a saída a Guimarães, para o jogo em casa com o Sporting. O Benfica vai a Braga no último jogo, vamos ver o que é que resulta daí, se ainda é preciso, não. Acho que o Di Maria tem que ser gerido para esses jogos, não faz sentido agora o Benfica ir ao Tirsense e meter o Di Maria. Claro, certo. E Di Maria sai chateado, mas sai, e se calhar com o Roger Schmidt não sairia, portanto é a gestão que está a ser feita de Di Maria, e acho que Di Maria esteve recuperado de lesão e teve alguns jogos que não foi titular, portanto Bruno Lage está a saber gerir pelo menos o capítulo Di Maria de uma forma mais aparentemente inteligente. E até taticamente, porque desde que Bruno Lage chegou, que aquela gestão com Orsnes mais sobre a direita, para dar esse apoio a Di Maria, tem resultado. Quando Di Maria joga a titular, normalmente o Orsnes cumpre funções diferentes daquelas que são as suas. O Orsnes hoje, como sempre, foi o gatilho da pressão do Benfica, é esse jogador sem dúvida, mas é um jogador que, pela sua cultura tática, pela sua inteligência posicional, que percebe muito bem o jogo, Frederic Orsnes, e que faz um grande jogo sem dúvida. Di Maria jogando e Orsnes sendo o seu bombeiro, o seu porto de abrigo, também Di Maria se catapulta, e o próprio Di Maria, atenção, aqui sendo justo, também deu muito apoio defensivo ao Tomás Araújo principalmente, e, portanto também nesse aspecto não foi por aí, mas eu consigo perceber perfeitamente o que tu disseste, Rita, em relação a esse peso histórico do Di Maria, porque toda a sua carreira foi feita de aparecer nos momentos mais decisivos e de estar em grande plano, e hoje faz uma assistência direta para golo e de facto faz um belíssimo jogo, tem detalhes técnicos de craque de Di Maria, não é? Sobre o Aktürkoğlu, só dizer-vos que é interessante percebermos mais uma vez a questão da confiança, porque o Aktürkoğlu teve uma série bastante positiva, entra a arrebentar no Benfica, depois passa por aqueles 2 meses de hiato, em que continuava a ser titular e não se percebeu bem porquê, e depois há uma gestão feita com o Aktürkoğlu, uns jogos em titular, outros jogos mais a partir do banco. Ele vai à seleção turca, marca e assiste, e volta da seleção turca e volta com tudo para o Benfica. Portanto, é de facto mais uma vez uma questão de desbloqueio. Já vinha de golos marcados antes sim, exatamente, e portanto agora mantém esse momento de forma, também é importante, é mais uma opção super válida para o Benfica ter, porque é um jogador com muito golo e com muita assistência, é um jogador que efetiva, é um jogador que não tem muitos Rodriguinhos, como se diz Angir, ele tem números impressionantes, ele esta época já leva, iniciou no Galatasaray, depois é para o Benfica, mas já leva 16 golos, 12 assistências, juntando à seleção turca 21 golos, 14 assistências na época. É de facto um jogador que efetiva, e portanto isso também neste tipo de jogos é importante, sem dúvida. Mas acaba por ser um bocadinho irregular, e essa era a crítica que os adeptos do Galatasaray mais lhe faziam na altura, apesar de ser um jogador amplamente adorado pelos turcos, e quando assim é, já sabemos o que é que a casa gasta. Não sei se isso não foi proibido, mas havia um canal no Twitter que transmitia os jogos todos do Benfica por causa do Aktürkoğlu, e é uma loucura, mas uma das críticas que lhe faziam era ser extremamente irregular, e essa irregularidade o Benfica já provou dela também, porque o Aktürkoğlu o Aktürkoğlu não podia ser aquilo tudo, porque senão não vinha para o Benfica por 11 milhões.
naquele contexto, ele tinha de marcar, sim. E é um jogador que precisa de algumas, apesar de tudo, gestão física, porque eu lembro-me quando ele chega ao Benfica, e por exemplo no jogo contra o Atlético, ele faz um trabalho importantíssimo, também defensivo, para além do ofensivo, foi uma das coisas que até lhe foi muito elogiada, mas depois há aqui uma quebra física em que acho que ele não consegue manter este nível de intensidade uma época inteira. Dificilmente todos os jogadores, ou há muitos jogadores que não o conseguem. Mas hoje acho que foi... não é propriamente um jogador rápido, o Aktürkoğlu. Não é um jogador que dispara em velocidade e que deixa toda a gente para trás. Acho que foi inteligente a parte do Bruno Lage, a forma como explorou as costas da defesa do Futebol Clube do Porto, também tendo em conta a composição da defesa em si, não é? Porque quem estava a defender o Aktürkoğlu era o Nohan Pérez, que muitas vezes foi ultrapassado até nos duelos 1 para 1. Muitas vezes o Aktürkoğlu não lhe ganhava em velocidade, mas depois ganhava no 1 para 1. E portanto daí também a necessidade de ter... acho que Bruno Lage pensou bem nessa... Não seria se calhar a primeira opção de muita gente para este jogo, porque se calhar pensamos em transições e por essa falta de rapidez, se calhar não é o primeiro jogador que vem à cabeça. Viria Bruma à cabeça nesse aspecto. Pois, daí nós no episódio passado até temos falado dessa questão do Bruma, mas sem dúvida lá esteve bem nisso. E o Aktürkoğlu já agora foi o jogador com mais cortes do Benfica no jogo 2. Portanto também demonstra essa competitividade e essa concentração defensiva neste caso. Meter Bruma e Di Maria era brincar. Até porque o Aktürkoğlu é um jogador mais cínico que o Bruma, no sentido de... É aquilo que estavas a dizer há pouco, Pedro, ele não inventa tanto. É muito define mais melhor, não é? efetivo com bola. O Bruma faz sempre uma finta a mais, normalmente. Não é normalmente, mas muitas vezes. Certo. E neste tipo de jogos não há espaço para esse tipo de situações. Para além disso... o guarda, há pouco estávamos a falar também aqui em off da forma como depois Bruno Lage conseguiu corrigir aquele final de jogo com a saída do Tomás Araújo, que Bruno Lage na flash já disse que não tem a ver com o problema que ele tinha antes, ou basicamente perguntar-lhe porque o Dal foi logo aquecer durante a primeira parte e portanto questionou-se se o Tomás Araújo não teve ali a jogar em esforço. Ele diz que não, que ele sentiu uma coisa na primeira parte, mas que depois ficou bem, que depois a saída já foi uma gestão. Depois Bruno Lage consegue corrigir essa mudança do Dal para uma posição que é-lhe completamente desconhecida e desconfortável, não é? O Lage é o que nós temos vindo a dizer. O Lage prepara bem os jogos. Acho que o jogo 2 foi muito bem preparado, só que depois quando tem que mexer, invariavelmente também não mexe bem. O que tem bem antes do jogo, depois durante o jogo acaba muitas vezes de meter os pés pelas mãos. E eu sou mais um desses gajos, mas corrigiu em tempo e passou o Dal para a esquerda em boa altura. Esta questão do Tomás Araújo acaba por ser um bocado preocupante na visão dos benfiquistas, porque o Tomás Araújo, apesar de ser um excepcional jogador tanto no meio como na direita, e tenho a dizer que tem sido uma excelente surpresa a jogar a lateral direito, sempre muito certinho, não se esconde de ir à frente, também não ataca mal, não é o típico central que, vamos mal comparado, não é um Morato. Quando fazia jogos à lateral esquerda era muito limitado, principalmente em termos ofensivos. O Tomás Araújo é completamente diferente, mas é uma questão que obviamente tem que preocupar os benfiquistas, porque é um jogador que está claramente a jogar em esforço, que a qualquer momento a lesão pode agravar e não há substituto. E o Lage bem tenta inventar o Dal, mas o Dal não é lateral direito e provavelmente nunca vai ser. Mas hoje corrigiu a tempo e a verdade é que tudo ajudou hoje ao Benfica e depois também lá está, temos um Leandro Barreiro, que é um jogador muito importante nos equilíbrios quando é preciso entrar. Vais buscar um belo até ao banco, metes o Sheldrop. O Lage hoje, apesar de tudo, acaba por corrigir bem o que inventou mal durante a partida, e o Benfica acaba por fazer o seu trabalho e não passar por um grande sobressalto depois de levar o 3-1, que era o que podia assustar mais. Levar o 3-2 podia ter sido algo problemático, mas não aconteceu. Hoje é a tal questão do que nós temos falado, da profundidade do plantel do Benfica, não é? Porque o Bruno Lage hoje consegue colocar um jogador com a experiência do Belotti, que entra num jogo destes e percebe perfeitamente o que tem que fazer, tem que ganhar aquelas bolas, tem que virar apoios frontais, tem que ganhar aquelas faltinhas, tem que ir aos duelos, e portanto o Belotti nisso entrou e cumpriu. Um jogador como o Sheldrop entra e consegue garantir bola, que também era importante para o Benfica não se deixar ser apartado para o Porto naquele momento após o 3-1. E o Sheldrop continua a incomodar, não é?
Continua a chão incomodar. duplo é garantir que continua a haver um incómodo. Isso, porque está sempre ali na esquerda a receber e depois é aquele jogador que parte sempre no 1 para 1 ou que no limite até consegue segurar a bola porque tem essa qualidade. E portanto nesse aspecto também se pode ver de facto esse diferencial da profundidade do plantel do Benfica. É profundo, mas continua a ser desequilibrado, porque esta questão do lateral direito é preocupante, não é mesmo? Claro. Sim, se bem que eu acredito que para jogos, aliás, acho que o Tomás Araújo vai continuar a ser cada vez mais gerido, até porque vai ser gerido para jogos daqueles que o Pedro falava há pouco, do Vitória, e depois se calhar se conseguir chegar aí a recepção ao Sporting. De resto, o Benfica tem nas suas bases jogadores na equipa B que eu acho que a nível de contexto de campeonato português conseguem corresponder. Estou a falar, por exemplo, do Leandro Santos. Acho que obviamente nunca será a mesma coisa e por isso Bruno Lage tem gostado um bocado dessa ideia. Mas é uma opção que se calhar terá que vir mais vezes para cima da mesa contra a vontade do próprio Bruno Lage, que fala sempre nele como um menino, não é? Quando se fala assim neste tipo de diminutivos, normalmente é porque a confiança não é muito grande. Meio condescendente, não é? Exato. Com a inexperiência do jogador, neste caso. Leandro Santos, não me parece que algum dia tenha o potencial para ser um titular do Benfica, mas... Não, mas faltam 6 jogos, né? em 4 deles se calhar consegue utilizar ou gerir, ou mesmo um Diogo Spencer, que também é um jogador válido para aquela... Por acaso eu outro dia, um chinês. Viste-o? E então, o que é que aconteceu? Pareceu-te forte? Não, fui comprar coisas ao chinês, já não sei para quem estava o Diogo Spencer. Pensava que o gajo era mais encorpado e era maior. Se calhar por isso que não dá pois, para... não, fiquei assim... Pareceu-me assim ser muito menininho também, a sério. E no limite há sempre a opção Oshens, que é obviamente a opção mais válida e mais segura. Tem que se equilibrar a equipa de outra forma, mas o Benfica também tem recursos para isso. E hoje a entrada de Leandro Barreiro, obviamente que já é numa fase mais inicial, a mais final e mais confortável, mas demonstra isso. E há bocado estava a comentar com o Guarda que eu acho que... E o Bruno Lage já fez isto no jogo com o Farense. No Farense o Dal também entra para a lateral direito e depois acaba do lado esquerdo e o Oshens é que acaba a lateral direito. Portanto, Bruno Lage, e ele próprio disse isso, quando foi preciso segurar o jogo, sabe que a melhor opção para ter ali de recurso é a Oshens. E portanto acho que não fez essa alteração imediata porque pela importância que Oshens estava a ter no meio campo do Benfica e no equilíbrio de todo o jogo do Benfica. E portanto mudá-lo para a lateral direita numa fase tão precoce do jogo, quando o Tomás Araújo sai, poderia hipotecar depois tudo o resto. Portanto, isto é um jogo de peças, não é? Ia mudar demasiado a equipa. Ou seja, eu acho que o Bruno Lage aí leu bem, que foi... Se tirar a Oshens dali, que está a fazer um jogaço e está de facto a ser a o equilíbrio da equipa naquelas funções. Volto a dizer, o Oshens é o primeiro gatilho da pressão do Benfica, é o jogador que coordena esse momento do jogo do Benfica. Passar Oshens do meio campo para a lateral direita e depois fazer aquelas adaptações todas iria desvirtuar em demasia dentro do próprio jogo a equipa do Benfica. Portanto, aí também concorda. E acho que Lage não quis desvirtuar, não quis mudar em demasia e portanto também esteve bem. Eu lançava para cima da mesa para vocês que era de facto o Benfica hoje precisava de coletivamente superiorizou-se ao Porto, isso parece-nos factual, mas era preciso que alguns jogadores específicos individualmente estivessem um nível acima ou estivessem no seu nível top, e Otamendi atrás esteve, Frederic Oshens no meio campo esteve impecável, e Kerem Aktürkoğlu foi aquele jogador venenoso que tu, Rita, falavas há pouco, e o Pavlidis faz uma edição absolutamente estrondosa. Não só pelo hat-trick. Que o Diogo estivesse aqui. Ele tinha que estar cá hoje. E infelizmente para as nossas contas pessoais e de grupo o Samu reduz e portanto aumentou outra vez as distâncias. Mas nós estamos quase lá. Está a 2 golos, não é? Vai dar. Ainda vamos ter uns 4, um almoço ou um jantar pago por Diogo Maia. Pedro Guarda, se fiz o Pavlidis numa loja de chinês, alguns fala-lhes da nossa questão. Não, dá-lhe essa motivação. Já me cruzei com ele também. E foi quando ele deixou de marcar golos. Eu vi o homem e ele pensou, ai não. E ele passou a marcar. Não, depois tu ver, não. Não, deixou de marcar. Eu vi e o gajo ficou assim desconfiado, ficou a olhar porque eu devo ter sido, por no início da época. Ele ficou a olhar para mim porque eu de repente reconheci o gajo, porque estava com a minha namorada e ela disse: aquele tem pinta de jogador da bola. E eu olhei, é o Pavlidis. Depois o gajo ouviu e ficou assim muito desconfiado.
a olhar e pronto, e deixou de marcar gols. Olha, a minha sorte foi nunca mais a ter visto, e a sorte dele também. Mas É época do cruzarem com as Pavlidis. peças todas. A época Não, do mas Pavlidis, ela- mesmo em termos de participações de gols, ou seja, para além dos gols, ele leva 24 gols, 9 assistências pelo Benfica. Ou seja, no global é uma bela época. Sim, mas aquele período de seca acabou por marcar um Gigantesco, bocadinho sim. a opinião pública sobre o Pavlidis. Sim, mas ainda há pouco li um tweet que falava sobre isso. Faz um hat-trick contra o Barcelona, faz um hat-trick contra o Futebol Clube do Porto, faz uma boa exibição contra o Porto na Luz na primeira volta, faz uma boa exibição contra a Juventus, faz uma boa exibição contra o Atlético e, portanto, há aqui nos jogos em que é preciso aparecer alguém para fazer a diferença, Pavlidis tem conseguido fazer essa diferença. E hoje é mais uma exibição de grande nível do Pavlidis, pelo instinto matador, mas também por tudo aquilo que dá ao jogo do Benfica, a quantidade de bolas que ele vem buscar atrás, que vai recuperar, que ganha nos duelos. É um jogador chato, que anda sempre em cima dos médios ou da defesa e, portanto, tem crescido muito também com a equipa do Benfica, e o Benfica tem crescido muito à conta do Pavlidis. Ele hoje tem três, para além dos gols, como tu falavas, tem 3 aspectos do jogo em que para mim foi fulcral e esteve soberbo. Nesses duelos, ele ganhou a maioria dos duelos, ou no mínimo conseguiu incomodar na maioria dos duelos a que foi. Ele esteve impecável nessa pressão e nesse fechar dos espaços, e depois também esteve muito bem, neste caso mais ofensivamente, não só a baixar para permitir aquele espaço para o Turkoglu, algumas vezes, especialmente na primeira parte, como ele próprio naquela desmarcação em diagonal de dentro para fora, para aquelas bolas ou do Carreiras por um lado ou do Tomás pelo outro, para rasgar e para alargar a defesa do Porto. Portanto, ele de facto, para além dos golos, fez aquilo que já fazia antes bem, na minha opinião agora ainda melhor, porque está com essa confiança dos golos, e portanto isso dita tudo. E o primeiro gol é um gol fantástico. É Uma bela grande finalização, sim. É uma finalização muito boa e lá está. Muitas das vezes os benfiquistas criticam os avançados que têm porque não aparecem nos grandes jogos. Lembro-me à cabeça do Jonas, era muito criticado porque nos jogos grandes raramente aparecia, até muitas vezes acabava no banco porque não marcava o Porto e o Sporting, era muito raro. E desaparecia, não é? O Pavlidis, por outro lado, parece que foi nestes jogos que aproveitou para ganhar confiança para os jogos mais pequenos, entre aspas, também aparecer, porque ele sempre trabalhou muito para a equipa e a equipa sempre ganhou muito com o Pavlidis em campo. Agora, não finalizava como deve ser, os gols não saíam, havia finalizações que ele não conseguia fazer, que se fosse hoje ele marcava. Mas na altura, nesse período de seca dele, as coisas simplesmente não saíam e houve uma desconfiança que se começou a gerar em torno do Pavlidis, e acho que é completamente normal, porque quer dizer, a função do avançado, apesar de trabalhar muito e tudo mais, a função principal é marcar golos, e acho que os benfiquistas começaram a cobrar muito o Pavlidis, mas acho que essa desconfiança já desapareceu completamente. A exibição de hoje é estrondosa e vai ser recordada durante anos e anos, a não ser que ele para onde vá ao Dragão e faça o mesmo. Mas Certo. a de hoje é incrível. E há um trabalho de casa, desculpa Pedro, mas há um trabalho de casa da parte da equipa técnica, porque se nós nos lembrarmos de Pavlidis no início do ano, a quantidade de vezes que ele era apanhado em fora de jogo era uma coisa surreal. E isso já diminuiu, não tenho os números presentes, mas vejo os jogos, portanto tenho essa percepção, já diminuiu a pique. E portanto isto é trabalho de treino, obviamente, o posicionamento do jogador, e depois há 2 méritos, há só um mérito que Bruno Lage tem e sorte que o Pavlidis tem, que é quem tinha no banco a fazer-lhe sombra era Arthur Cabral, que já não era sombra sequer, portanto já não era uma opção, e Bruno Lage, apesar disso, não ter cedido a toda a pressão que lhe foi feita, e isso Bruno Lage é muito teimoso com alguns jogadores, às vezes demasiado, outras vezes tem estes casos que acerta e que compensa, mas que nunca desistiu do jogador. Sim, sem dúvida. Há pouco eu falei sobre o jogador individualmente, só para dar esse saco, porque de facto o Otamendi aparece nesta segunda metade da época do Benfica a um nível soberbo e se calhar começa a colocar-se outra vez a questão de ficar mais tempo no Benfica, que era uma questão que há uns meses todos nós falaríamos no sentido negativo, de não fazer sentido Otamendi ficar, mas ele de facto aparece em boa forma, ele faz mais jogos do que todos os outros colegas de setor e aparece a um nível absolutamente fulcral, porque ele quando está bem limpa tudo e é comandante e é mandão, e de facto quando o Otamendi está assim a fazer jogos atrás de jogos a um nível físico que não, ou seja, não o atrasa em nada em relação aos seus colegas mais novos, é fundamental quando és um jogador com aquela mentalidade e que está a um nível técnico e tático destes.
Eu acho que para mim não há grande questão em relação à questão Otamendi. Eu, se fosse presidente de um clube e tivesse um jogador assim que quisesse ficar, eu se tivesse a oportunidade de lhe dar as condições... Assinavas de cruz. Não, sem dúvida alguma, e não é pela... há exemplos que é preciso ter nos balneários. E o Otamendi é um exemplo de um atleta profissional, não é só de um jogador de futebol, é de um atleta. A quantidade de... O pessoal fala das viagens e tudo mais, mas a verdade é que ele pode ir à Argentina, passar o Natal e o Ano Novo e jogar pela seleção, porque é isso que também, nesta altura, ainda o motiva, e foi aos Jogos Olímpicos, porque isso era um objetivo que ele tinha, e o Benfica, e bem, na altura eu achei bem e continuo a achar, proporcionou-lhe isso, ou deixou que isso acontecesse, em detrimento de todos os jogadores que não deixou ir, na altura, mas que são situações completamente diferentes, porque é um jogador que continua a ter créditos, porque depois a nível físico, claro que tem falhas às vezes, e agora tem tido menores, acho que houve um acerto até na forma como ele se coloca no jogo, está mais maduro também Como na forma... aos lances, não é? Exatamente. O Otamendi vai Já não sempre no sai à 50, louca. ele vai sempre no 50-50, ou falha e não consegue chegar, porque ele tenta sempre ir à antecipação e ao duelo. Mas e já quando não é falha, de uma- cria perigo. Mas já não é de uma forma tão pouco... Eu acho que ele já está mais inteligente na forma como aborda os lances, porque também sabe que o seu tempo de recuperação não é igual. Sim. E, portanto, acho que um jogador assim é importante ter numa equipa. E, portanto, é daqueles casos que para mim não me coloca dúvida se deverá haver renovação ou não, mesmo que não venha a fazer 40 jogos por ano pelo Benfica. Para além de ser um capitão... e não acho que seja um capitão daqueles que se calhar se vai lembrar durante muitos anos, no sentido, e se calhar estou um bocado a ser injusta, mas eu vejo que o Otamendi vive o Benfica no sentido que ele viveria qualquer clube em que estivesse. No sentido profissional, sim. Exatamente, Exato. é um profissional que se entrega de alma a qualquer... Não pela ligação afetiva ao clube, pela questão profissional. Sim, concordo contigo. E isso não lhe retira peso nenhum, na minha visão, como espectadora de futebol. Mas acho que é um jogador que é importantíssimo ter até como exemplo para os outros, e porque deve ser... treinar com ele, de perceber as rotinas dele, deve ser tudo uma aprendizagem diária. Não faço ideia porque não estou lá, mas nós vemos depois a resposta em campo. E acho que se tem falado pouco, ou seja, fala-se muito de Otamendi quando é para criticar, tem-se falado muito pouco desta segunda volta, falou-se um bocadinho mais nestes últimos jogos porque ele tem aparecido realmente num nível muito alto, mas esta segunda volta desde janeiro que está a um nível dos melhores do plantel do Benfica, e portanto o golo hoje acho que é daquelas coisas que é merecido para a cereja no topo do bolo. Sim, é o prémio, não é? Exatamente. E falaste dos melhores do Benfica, e deixa-me só dar esta última nota, porque seria injusto não dar. É mais um jogo pela regularidade, pela qualidade em regularidade durante toda a época, que o Carreras prova que é o melhor jogador do plantel do Benfica, esta época. O nível do Carreras em toda a época do Benfica é de facto, lá está, não há poucos jogos maus de Carreras, há muitos jogos muito bons de Carreras a um nível, de facto, como eu digo, qualidade com extrema regularidade, sem dúvida. Acabou-me bem esse acabou-me bem. Mas não o encontraste ainda, não? Não. Mas quando o encontrares, olha, falas com ele. Mas esse acabou-me bem, porque não dava nada pelo Carreiras. Aliás, vocês sabem, muitas vezes eu critiquei, porque parecia uma barata tonta o ano passado, quando apareceu, muitas vezes senti-o perdido em campo, e este ano tem feito uma época de acima de tudo, é isso que o Azevedo disse agora, uma regularidade inacreditável do Carreiras, sempre bem, quando, mesmo nas fases que o Benfica esteve com menos fulgor, que agora é fácil, parece que toda a gente está bem, mas mesmo nas fases que o Benfica teve pior, havia sempre o Carreiras a destacar-se, e hoje faz mais um jogo muito sólido, muito confiável, e acho que o Benfica... Ele com bola, quando o Benfica é muito pressionado, ele consegue sempre arranjar soluções de saída. Exato, tem uns pés muito bons, mas isso desde cedo que se viu, desde que chegou ao Benfica, e já de passagens anteriores que teve por outros clubes, percebia-se perfeitamente, mesmo na seleção sub-21 espanhola, percebia-se perfeitamente que o Carreiras tinha pés. O problema dele não era propriamente técnico, agora taticamente parecia uma baratinha tonta invariavelmente, e era um jogador em que eu não acreditava. Sim, eu lembro quando o Carreiras começou a jogar ao Benfica, muitas vezes aparecia ao meio ou à direita, tu não sabias bem o que é que ele andava a fazer, onde é que ele andava. Parecia que ia a todas, né? E atualmente é um jogador completo, transformou-se completamente a nível tático, e era isso que lhe faltava. E acho que o Benfica não, mesmo em virtude da cláusula de 20 milhões que ele tem, acaba por ser baratíssimo para o United recomprá-lo, e
querer utilizá-lo ou querer fazer mais dinheiro com ele, porque certamente consegue vender no dia a seguir por 40, 50. Acho que o Benfica aqui não tem grande hipótese. Está descansado este ano e pronto, provavelmente tem que encontrar uma alternativa. Não sei se o Dal será essa alternativa. Se calhar já tem, exato. Se calhar... Eu gosto do Dal, mas gosto mais de ver o Dal mais à frente do Carreiras, não sei porquê. Também não se tem visto de outra forma. O Carreiras hoje tem lá um lance em que sai da pressão de uma forma. A bola é o lance em que o Aktürkoğlu manda ao poste, faz uma jogada completamente sozinho do lado esquerdo. Quem começa aquilo tudo é o Carreiras, que tinha, se não me engano, 2 jogadores do Porto a fazer-lhe pressão, consegue pôr a bola no Aktürkoğlu completamente tranquilíssimo, que é uma coisa que ele ganhou, foi essa maturidade de conseguir gerir bem essa pressão. E portanto sim, concordo, tem sido o melhor jogador do Benfica esta temporada pela consistência, mesmo quando o Benfica não estava tão bem. Antes de ir ao mitofacto, Pedro, só dizer que segundo o Jornal Record o plantel do Porto foi castigado e após a derrota com o Benfica não vai passar a noite a casa e vão continuar em estágio. Ui. Também isto. O que é que achas deste castigo? Parece uns infantis. Isto é para inglês ver, não é? Isto é para fora. Isto é para fora, não é? Digo eu. Não, acho que nem faz qualquer tipo de sentido. Acho que não é por aqui que há uma liderança. Acho que isto só pode ainda revoltar mais os jogadores. Quer dizer, mas são crianças. Fica de castigo agora, não? Exato. Olha, e o Cruz Azul que tweetou vermelho e branco e um fogo, não sei se isto tem alguma coisa a ver com o Benfica, mas está tudo pela saída a mal do Anselmo, se calhar, sim, depois. Já tinha visto também isso, mas tudo vale esta altura. acho que o Porto está num período muito, muito difícil da sua história. Quer dizer, vem de 40 anos de Pinto da Costa, onde os últimos não foram famosos, mas 40 anos vencedores e sempre com uma pujança e aquele ADN do Porto, sempre a morder os calcanhares, muito alicerçado naquela história do regionalismo e do centralismo de Lisboa, e também não permitiu o clube crescer para outros patamares, pelo menos a nível europeu sempre esteve, mas a nível nacional o clube não ganhou adeptos noutras zonas do país, porque o discurso sempre foi muito virado para o norte e com tudo o que isso tem de bom e de mau. Mas acho que o Porto neste momento vai ter um longo período de tempo onde vai ter vai penar, e acho que também não é por aqui, porque quer dizer, o Porto neste momento não está a lutar por nada, os jogadores não vão estar mais motivados para na próxima semana jogarem, não sei com o que é que o Porto vai jogar para a semana, mas também não interessa muito, o campeonato do Porto está praticamente fechado, ficar em terceiro ou em quarto, ok. Vai ao Casa Pia. É a diferença entre uma Liga Europa ou uma Conference League, mas não é isso que os jogadores do Porto idealizaram estar a lutar nesta altura. Portanto, a motivação já não será muita. Se dá castigos destes, também não acho que não vai aumentar e não vai fazer o Porto para a semana dar 5 ao Casa Pia. Aliás, se calhar ao contrário. Sim, o Porto até ao fim tem aqui ainda jogos com várias equipas que ainda têm muito a jogar. O Estrela, o Moreirense não tanto, o Nacional, o Boa Vista. Portanto, são equipas que vão precisar de pontuar e, portanto, não vai ser um final, apesar de não ser adversários teoricamente difíceis, mas são equipas que precisam de pontos. Pedro, terá a partir desta ideia do Martin Anselmi? Eu acho que não. Eu cheiro uma direção no sentido de ficar em castigo. Daqui a bocado passa o cestinho e temos os telemóveis. Ando a recolher o saco dos valores, pá, por amor de Deus. A mim cheira não sabemos, mas cheira uma direção para mostrar para fora aos adeptos. Olha, nós estamos mesmo muito chateados com isto e, portanto, vejam, não são só vocês, nós também, portanto. Também estão a dizer que o Vilas Boas, e acho que a CMTV dizer que o Vilas Boas foi a intervalo ao balneário e não sei o quê, portanto, isto começou logo tudo. Certo. Enfim. Dias-me, Rita? Dizia-te que mitofacto. Mitofacto. Pronto. Então, e o mitofacto desta semana é se, Rita e Guarda, o Benfica é, neste momento, o maior candidato ao título. Mito ou facto? Quem é que começa? Quem quiser, peguem nisso. Não estava à espera desta. Não até estava a mudar aqui com a cor do meu microfone. Já Rita vai mudar a de cor. Espera aí, Guarda. Repara. Maior candidato. Se é, neste momento, após a vitória no Dragão, o maior candidato ao título nacional. Facto. O Benfica tem um resto de calendário complicado, ainda tem uma ida a Guimarães, e na última jornada vai a Braga, mas vamos ver se esse jogo é necessário ou não.
mas o Benfica tem todas as condições pelo momento de forma em que está, pela onda que tem vindo a crescer, pela profundidade do plantel que tem, pelos argumentos que tem vindo a mostrar e pelo jogo que o Sporting ser em casa, tem todos os argumentos para ter que ser favorito e para ter que se assumir como o verdadeiro candidato. E eu desde cedo, desde a chegada de Rui Borges, que tenho-lhe tirado muita, como é que se diz, peso das costas. Desde o início que digo que Rui Borges não tem a obrigação de ser campeão, continuo a achar o mesmo. O Sporting está com muitas lacunas a nível de profundidade de plantel, continua com lesões que continuam a fazer moça naquilo que é o jogo e aquilo que o Sporting tem feito. Tem tido dificuldade em jogos que não seria tão normal terem alguma dificuldade em conseguir resultados. Estão muito dependentes de Victor Gyökeres e todos os clubes tivessem um Victor Gyökeres para estar dependentes. Isso não é fragilidade nenhuma, quer dizer, é uma fragilidade, mas não é um demérito do Sporting, é uma circunstância, e portanto acho que o Benfica nesta altura é o favorito a vencer o campeonato. Para mim também é facto. Estava à espera do jogo deste domingo do Benfica no Dragão para ter a confirmação, e o facto do Benfica receber o Sporting acho que faz pender um bocadinho a balança. O Benfica passa com mérito no Dragão, recebe o Sporting na Luz. É verdade que ainda tem saídas complicadas, tem a saída a Guimarães, mas o Sporting também vai ao Santa Clara. Tem um jogo muito difícil com o Braga nesta segunda-feira. Eu a semana passada disse que não sabia se o Braga não ia enganar o Sporting em Alvalade. Continuo com essa ideia. Não sei se o Sporting vai conseguir fazer o resultado que quer contra o Braga. O Braga é uma equipa muito boa a jogar fora de casa. Não sei se não é a melhor equipa a jogar fora de casa do campeonato, se não ainda vá perto, mas sei que o Braga tem feito resultados muito bons fora de casa. Tem esta motivação de ultrapassar o Porto de vez no terceiro lugar. Não digo que o Braga é favorito a jogar em Alvalade, longe disso, mas acho que o Benfica sim é favorito a vencer o campeonato neste momento. Não é com uma diferença abismal, não estou a dizer que há 99% de certeza que o Benfica vai ser campeão, não é nada disso que está aqui em questão. Acho que há um 51% contra 49%. E neste momento acho que o Benfica tem que se assumir como favorito para ganhar o campeonato. E é isso. Agora estou curioso para te ouvir, porque eu já estou ouvindo outros projetos. Para mim, olha, guarda, para mim é facto também, e ia dizer exatamente a mesma que seria, depois probabilidade. de ter dado vitórias para o Benfica até ao final do campeonato noutro tipo de podcasts. Tem que ser coerente, não é? Portanto, para mim é facto, e pegava na probabilidade que tu lançaste para cima da mesa, guarda, 51-49, parece-me que será naturalmente super equilibrado até ao final. Eu já disse, não me parece que o Sporting, e esta segunda-feira também não parece que isso acontecerá, não parece que o Sporting perderá pontos, à exceção desse derby contra o Benfica, e portanto o Benfica, porque é que eu digo que é facto? Porque é pelo plantel que tem, a profundidade do plantel é de facto gigantesca, e o Sporting, ao contrário, tem tido estes problemas das lesões num plantel não tão profundo e que tem condicionado sem dúvida a sua ação. E o Benfica recebe o Sporting, e portanto se o jogo fosse em Alvalade eu diria que era ao contrário, sendo o jogo na Luz, esse derby, eu digo o Benfica, plantel, o statement da vitória no Dragão, essa confiança que vocês falavam, e de facto pelo facto de receber o Sporting e não o contrário. Eu portanto, não sei se vocês já repararam, mas as três competições, pronto, vamos escolher a Supertaça porque vem da época anterior. As três competições vão ser decididas entre Benfica e Sporting à partida. Não sei que haja aí uma coisa completamente esquisita nesta meia-final da taça, porque o Sporting já está na final. Tem um pé e meio na final. Sim, exato. E o Benfica, quer dizer, com todo o respeito pelo Tirsense, é a obrigação do Benfica ir à final. Portanto, tivemos uma final da Taça da Liga, Benfica-Sporting. Vamos ter um campeonato discutido até ao final entre Benfica e Sporting. E vamos ter uma final da Taça Benfica-Sporting à partida. Portanto, isto não sei quantas vezes aconteceu na história do futebol português. Provavelmente mas nos últimos vários anos não aconteceu, de certeza. Impossível. Vai ser muito, muito, muito rasgadinho isto. Vamos ver também como é que corre o jogo do Sporting com o Braga e como é que se desenrola tudo isto, mas para já ficam as nossas previsões. Comentem também
aquilo que vocês acham que vai ser o desfecho do campeonato, também tendo em conta as discussões que temos vindo aqui a ter. Antes de fecharmos aqui o capítulo do campeonato, queria só rapidamente passar aqui no Vitória Santa Clara, porque foi um jogo muito importante também para as contas daquilo que são a luta europeia, e que interessa muito tanto ao Vitória como ao Santa Clara, apesar de Vasco Matos já se ter descartado um bocadinho desta luta pela Europa, até uma tentativa inteligente, obviamente, de retirar pressão sobre os seus jogadores, que já fizeram muito mais do que aquilo que seria exigido a esta equipa que acabou de subir à Primeira Liga. O Vitória venceu o Santa Clara 2-0 em Guimarães, fica a 1 ponto dos açorianos e a 1 ponto desse 5º lugar que dá o acesso ao play-off da Conference. Pedro, o que é que tu achas que vai ser também este desfecho? Achas que o Santa Clara se vai conseguir, que este ponto é suficiente? Não sei se viste o jogo, mas o que é que achas desta luta? Vi o resumo, não vi o jogo. O que é que eu acho desta luta? Vou pegar também na questão do plantel do Vitória e do Santa Clara. É que parece-me que, chegada a esta fase, é um Vitória que tem mais qualidade, mais talento, e que isso vai verificar, apesar da habitual imprevisibilidade exibicional e resultadista do Vitória, que não é desta época, é deste que nós acompanhamos futebol, mas parece-me que o Vitória se vai sobrepor a este Santa Clara, e que a ordem natural das coisas será reposta neste aspecto. E isto não diz nada de negativo sobre a época do Santa Clara, portanto é uma época fabulosa, é um trabalho muito meritório, muito organizado, muito sólido. Agora o Vitória tem de facto mais qualidade, e isso também, essa qualidade individual também se verificou neste duelo entre Vitória e Santa Clara, e parece-me que isso, naturalmente, como organização coletiva sólida, é importantíssima, mas chegado aos momentos de maior decisão, quando tu tens mais jogadores que fazem a diferença em relação ao teu oponente, ao teu rival pela tua luta, e neste caso é o Santa Clara sem dúvida, parece-me que isso se verificará, e que o Vitória arrancará para um final de época superior e que ultrapassará o Santa Clara. Foi o jogo que o Santa Clara, até, apesar de tudo, consegue sair de Guimarães com mais remates, com mais oportunidades. O Bruno Varela faz uma série de defesas, mas depois no capítulo da eficácia o Vitória marca cedo, e depois marca numa fase em que acabou por ditar o resultado do jogo. Guarda, o Vitória nos últimos 12 jogos perdeu um, que foi contra o Betis. Em casa, e portanto, apesar de tudo, o trabalho de Luís Freire, que não é fácil tendo em conta as saídas que teve, a altura em que chega ao Vitória, apesar de receber um Vitória que vinha num ascendente, também recebe um Vitória muito desfalcado. Luís Freire está a conseguir pelo menos fazer um trabalho que garanta uma próxima época de algum ânimo para o Vitória. Eu acho que o Vitória, apesar de tudo, é um clube que consegue sempre ter muito ânimo nos inícios de temporadas, que aquela massa adepta não deixa, nunca vi aquela massa adepta depressiva no início de uma temporada. Depois, com o desenrolar das épocas, é que a coisa normalmente fica um bocadinho mais triste e descama um bocadinho. Este ano, para bem do Vitória, as coisas têm estado bastante agradáveis, digamos assim. Apesar de sempre que falamos no Vitória, pensamos que eles estão muito mais acima na tabela. Já falámos aqui do Vitória cheios de elogios, eles estavam em 7º, 8º. Até mais pela Conference na altura, não é? E a forma que o Rui Borges punha o Vitória a jogar. Sim, mas apesar de tudo, acho que é uma época muito positiva do Vitória, tanto pela Conference, que faz que é muito boa. Depois tem aquele azar, entre aspas, de ter apanhado o Betis, que é uma das boas equipas da Conference, mais forte que o Vitória, acho que não restam grandes dúvidas. E também no meio de um processo de reinvenção do próprio clube, porque teve a saída do treinador, teve uma porrada de saídas de jogadores, teve que se reinventar no mercado de janeiro. Portanto, tem sido uma época muito longa por parte do Vitória, e apesar de tudo, e com todo o respeito pelo Santa Clara, e hoje não está aqui o Maia para defender o clube, acho que era merecido esse prémio do Vitória conseguir outra vez ir às competições europeias. Eu acho que faz falta ao Vitória e ao próprio campeonato português ter um Vitória forte na Europa, porque é uma equipa que à partida vai garantir pontos para Portugal, porque é uma equipa que consegue ser competitiva numa competição como a Conference. Só uma dúvida que eu agora tenho para vos pôr: este 5º lugar já é contar com a vaga da taça? Não, este 5º lugar é play-off da... Mas eu diria que é pela vaga da taça que desce, não é? Sim, desculpa, sim, porque a taça, exato, é isso. O 4º lugar é que é isso, acrescenta mais um. Sendo que este Santa Clara vai jogar
depois do Braga joga a seguir com o Sporting, ou seja, o Sporting depois do Braga joga a seguir com o Santa Clara. Acho que é um dos jogos que o Sporting tem dificuldade neste calendário, porque o jogo é nos Açores. E nem sei se o Santa Clara, ficando em lugar europeu, se vai inscrever ou não, se tem condições para isso. Há essas questões também. Pois, há essas questões só O Vitória acontecem. não é essa dúvida que o Santa Clara haverá, sim. Isso só acontece no Campeonato Português. Eu não sei, não ouço nada lá fora destas coisas. Tipo, Pois o não. Holanda, de repente, sei lá, o NEC ou o NAC Breda ou uma coisa qualquer, apurou-se e não se inscreveu. Isso não Não, acontece. basta ver, guarda, imagina que o Arminia Bielefeld ganha a taça da Alemanha, a DFB Pokal, vai à Liga Europa. Não, e está na terceira divisão, poderá subir à segunda, mas imagina que fica na terceira ou que sobe à segunda. Jogará, isso não há problema nenhum. E tem estádio para isso. Exato. Principalmente a questão dos estádios também. É questão dos estádios, mas também tem a questão dos orçamentos das equipas, não é? E do salto maior que a perna. E porque depois as viagens que fazem para ir jogar os playoffs da Conference arrebenta-lhes o orçamento de não sei quanto tempo. Mas- e, mas portanto, O que é Normalmente- preciso para construir um plantel com essa profundidade. Mas equipas das ilhas normalmente têm apoio regional. E era assim com o Apesar de Marítimo. tudo menos do que já houve há uns anos. Isso é uma questão. Deixa-me só dizer que eu estava a olhar para o calendário dos dois e o calendário de Vitória de Santa Clara é muito semelhante em termos de dificuldade. O Vitória recebe o Benfica, o Santa Clara ainda recebe o Sporting. Portanto, o Santa Clara recebe o Sporting, vai a Vila do Conde contra o Rio Ave, recebe o Aroca, vai a Braga, recebe o Famalicão e acaba em Faro. Contra, como a Rita dizia, equipas que ainda estão a lutar por coisas e outras pela dificuldade natural de serem não de serem superiores, mas terem muita qualidade. O Vitória recebe agora, vai a Barcelos, derby domingo contra o Gil Vicente, recebe o Benfica, recebe, dos jornadas seguidas, recebe o Rio Ave, vai à Madeira contra o Nacional, recebe o Farense e acaba em Alvalade. Portanto, a dificuldade dos dois, ambos ainda jogam jogos bastante difíceis, quer em casa, quer fora. Eu volto a tocar nesta tecla. O plantel do Vitória tem mais qualidade e mais talento, e teve jogos esta época de grande dificuldade a nível europeu que também lhes permite ter esse know-how e esse toque diferente para este tipo de jogos de pressão nesta fase da época. E portanto parece-me que o Vitória... e a questão do Luís Freire. É que o Luís Freire está a 28 jogos, creio que é isto, invicto em casa. Portanto, isto também é um statement. E em Guimarães, estar invicto em casa é muito bom. E a pressão está toda do lado do Vitória nesse sentido. Santa Clara, se falhar, é o normal. E continua a ser uma boa época. Já retirou essa questão. Antes de ir a outro tipo de destaques que possam ter, Guarda, semana passada falaste do PSG, da forma como o PSG poderia ser campeão no início de abril, e confirmou-se. Ontem venceu facilmente 1-0 o jogo que lhes permitiu serem campeões, e portanto estamos no dia... Ontem foi dia 5, portanto estamos 5 de abril e o PSG já é campeão francês. É um proforma. Acho que o maior destaque do campeonato francês foi a rasteira que o João Neves fez à namorada e que se tornou viral nas redes e portanto eu acho que isso foi a coisa mais fora da caixa que aconteceu ao PSG este ano, porque de resto acho que tem sido um trabalho muito bom. Agora, fora brincadeiras, tem sido um trabalho muito bom do Luís Henrique e do Luís Campos. De alguma forma reinventaram ali o PSG, que era um antro de estrelas, mas que às vezes jogava pouco, ou parecia que estavam acomodados, que o campeonato era garantido. Não é que o campeonato deixasse de ser garantido, mas a época na Champions tem sido muito, muito positiva, e acho que é por aí que a época do PSG pode ganhar outro brilho. E o campeonato francês é o que é, já todos sabemos, enquanto o PSG, o PSG, apesar de ter dinheiro, e é bem gerido, neste momento é bem gerido, portanto eu acho que tem havido os campeonatos vão provavelmente para recorde, não sei, neste momento estão no Tetra, provavelmente vão aos 10 do Bayern, que o Bayern foi há uns anos, ou 11 que o Bayern foi aí há uns anos, e por aí vai. Agora acho que o objetivo terá que ser a Champions, mas não deixa de ser um bocado triste, entre aspas, que estejamos em abril, faltam 6 jogos e o PSG é campeão, sem grande contestação. Mas é uma equipa que tem esta questão, e que tu falavas da hegemonia que pode ir pela frente, é que tem muitos jovens, mas tem muito dinheiro para manter estes jovens, portanto não há aqui grande perspectiva de vir a perder
parte deste plantel, porque ainda por cima com a identidade que Luís Henrique está a conseguir criar nesta equipa e a ligação com os jogadores e a forma como mete a equipa a jogar, ver no campeonato francês, pronto, sei que não é assim tão interessante para muitas pessoas, mas ver o PSG a jogar a um nível de Champions, como já tivemos a oportunidade de ver este ano a jogar várias vezes, é uma equipa que dá muito gosto ver a jogar pela panóplia de opções que tem com muita qualidade. Quando estás neste nível do PSG, com um clube que tem dinheiro, que tem uma boa estrutura, que está com um bom projeto, só sais para dois clubes, ou é para o United ou é para o Real Madrid. O United neste momento também não é um upgrade na carreira, só sais para o Real Madrid. E não me parece que o Real Madrid também tenha a capacidade de albergar esta gente exatamente, toda. Exatamente. Portanto, acho que há ali muita qualidade para muito tempo e lá está, com dinheiro para os manter, não é? E uma boa cidade para se viver que também ajuda. Principalmente com esse dinheiro. Para mim é a equipa que melhor futebol está a praticar na Europa e é, na minha opinião, se eu tivesse que arriscar hoje, a equipa que vai vencer a Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain. Sim, eu também acho que sim. Até porque tem esse conforto agora de poder focar-se completamente na Liga dos Campeões. Já era um pro forma naturalmente de ser campeão francês, mas agora ainda mais. Tem essa folga, essa motivação também. Sim, e vai jogar com o Vila agora e depois as coisas parecendo que não. Provavelmente será Real Madrid, não é provavelmente, depois é Real Madrid ou Arsenal. Está do lado do Real Madrid, exato. Sim. E não deixa de ser interessante na época que se desfazem totalmente daquele trio do Neymar, Messi e Mbappé, se conseguirem ser campeões da Europa este ano, não deixa de ser engraçado. As voltas que a vida dá. E eliminar o Real Madrid à partida, né? Para fazer o trilho até à final, cruza com o Real Madrid ou o Arsenal, conhecendo a Champions como conhecemos todos, será o Real Madrid. E eliminar um Mbappé também seria poético, mas cá estaremos para ver, ainda falta. Não sei se tem mais algum destaque internacional que queiram dar. Tenho muito rápido. Há pouco falei do Arminia e não foi por acaso, porque para mim a Taça da Alemanha ainda é um bom exemplo de taça no panorama atual do futebol europeu, porque desde o início, e não é pela final de ser Arminia contra Stuttgart, é porque desde o início, desde a primeira eliminatória, que a Taça da Alemanha coloca todos contra todos. Não há aquela coisa por exemplo, em Itália só começas a ter taça a partir dos oitavos de final, ou 16 avos, oitavos creio eu. Em Portugal temos esta atrapalhada da final a duas mãos para termos finais como temos tido maioritariamente entre clubes grandes, e a Taça da Alemanha ainda vai sendo um dos oásis no que ao respeito pela prova rainha dos países. Isso congrega, e portanto parece-me que a Taça da Alemanha ainda proporciona, desde logo pela competitividade que há entre os clubes das primeiras 3 ligas na Alemanha, por esse poderio, mas que ainda consegue ser diferenciada nesse aspecto de manter essa tradição de outros clubes poderem chegar mais longe, porque o formato da taça coaduna-se para isso. E portanto é um dos bons exemplos, e nós devíamos caminhar para esses bons exemplos e não o seu contrário, que é o que temos feito. O Arminia, para termos uma noção, vai à final contra o Stuttgart, depois de eliminar nessa primeira eliminatória o Hannover, da Bundesliga 2. De lá para cá só defrontou e eliminou consequentemente clubes da Bundesliga 1. 2-0 ao Union na segunda eliminatória, depois 3-1 ao Freiburg na terceira eliminatória, e com este talho, jogos em casa do Arminia. Depois nos quartos de final elimina também em casa o Werder Bremen, e nas meias finais o Bayer Leverkusen. As equipas portanto, no ranking abaixo, dos escalões abaixo, recebem os clubes maiores em casa, e portanto isto coaduna-se para que a competição seja mais interessante e mais mágica. E é mesmo em casa, não é? Sim, e é mesmo em casa, num estádio com 30 mil pessoas. Exato. Olha, de repente também tenho aqui de repente não, já tinha pensado nisto. Tenho aqui um destaque nacional, sei que já passámos para os internacionais. Não. Mas é o Vizela. Não sei se vocês estão a par. O Vizela, desde que trocou o treinador, está numa recuperação. Exatamente, foi para o Fábio Pereira, que iniciou a época no Marítimo, acabou por sair porque a época do Marítimo também tem sido assim meio atribulada. E depois daqueles problemas todos que o Vizela teve no início da temporada, os confrontos, não sei se não chegaram mesmo a ser confrontos entre os adeptos e os jogadores, assim, uma coisa bastante feia.
porque o Vizela não começou nada bem a época, os adeptos não aceitaram muito bem ao futebol, acho que houve problemas com a direção. De repente aparece o Fábio Pereira vindo do Marítimo, onde começou a época, e há uma recuperação fantástica. O Vizela neste momento está em segundo, vem de 6 vitórias seguidas, e não é só o facto das 6 vitórias seguidas, é como elas são conseguidas. É que parece mesmo que os jogadores se uniram em torno da causa. E não me parece nada descabido que para onde tínhamos Tondela, que já vai destacado em primeira, e Vizela como promovidos diretamente. Depois fica a faltar a questão do terceiro lugar e do play-off. Também tem sorrido sempre às equipas da segunda liga. Para a próxima jornada temos um Alverca Vizela que é importante aqui para estas contas do play-off. Se o Vizela ganha, arruma com as inspirações do Alverca praticamente. Mas exato, mas é mais ou menos que isto na segunda liga. Sim, na segunda liga é mais equilibrado. Muito, já se sabe, mas o Fábio Pereira pegou na equipa tipo em 14º ou 15º e de repente está em segundo. Tem sido uma coisa muito, muito, muito bem feita. E o Tondela e o Vizela, dar esse mérito também aos adeptos de ambos os clubes, têm sido dois dos clubes que melhores casas têm tido nos jogos em casa e que também têm levado mais gente aos jogos fora. Naturalmente estão num bom momento, isso é certo, mas de facto conseguem levar muito adepto aos estádios. Sim, a massa associativa do Vizela, nós temos muita tentação de ir buscar o Vitória em primeiro lugar, depois o Famalicão, por exemplo, mas a massa associativa do Vizela também é tramada, e as coisas no início da época que lá está não começaram bem, e os adeptos tinham outro tipo de expectativas que agora se estão a concretizar, mas as coisas foram mesmo muito feias. Acho que houve ataques ao autocarro, não estou esperas, uma coisa assim. Houve problemas, tens razão. Também não quero estar a dizer bem o que é que foi, que não está presente na minha memória, mas sei que houve coisas feias e de repente as coisas encaminharam-se. Não podemos esquecer que já houve episódios caricatos, aquela do Roger Schmidt a picar-se com os adeptos do Vizela, portanto os adeptos do Vizela também. Fazem falta, estas equipas é que fazem falta à primeira liga, porque quer dizer, gostamos de boas casas e quanto mais difíceis forem os campos para todos os clubes, melhor competitividade, e acho que o Vizela faz falta e está encaminhado para subir. Pronto, acho que se já nos contaram tudo, Pedros, acho que podemos terminar por aqui. Desculpem, estava aqui a ter uma parada cerebral. Portanto, para a semana regressamos. É das horas, sabes? Se isto tivesse, que eu estive à espera do Pedro. Se isto tivesse começado 45 minutos antes, estávamos aqui frescos. Exatamente. Para a semana regressamos, era isto que eu queria dizer, depois desse Sporting Braga, e estaremos cá para essas análises, para perceber também como é que estará o campeonato. Estou algo curiosa para perceber isso. Até lá, sigam-nos por todas as redes sociais, subscrevam o canal, que é importante para o nosso crescimento, e comentem aqui tudo aquilo que acharem que vale a pena. Nós sabemos que vocês vão ouvindo e comentando, e isso é sempre muito giro de ver, e portanto façam esse trabalho. O Diogo e o Samit também vão certamente comentar este episódio, e para a semana em princípio já estaremos todos, se não todos, estaremos mais uns quantos, e portanto é isso. Obrigada, beijinhos a todos e até para a semana.